Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma temática extremamente importante para a história, que foram as Cruzadas. A partir das Cruzadas, nós temos diversos processos de definição de comportamentos, diversas civilizações que batalharam através das chamadas Cruzadas, que foram essas batalhas, que estaremos citando aqui, com um objetivo comum de um território importante para diversas civilizações. As Cruzadas foram, na realidade, as expedições militares organizadas pela Igreja Católica que aconteceram entre os séculos XI e século XIII. Importante fator que definiu vários critérios diante da relação de alguns dos países importantes que se envolveram entre as Cruzadas, principalmente daqueles que eram países de bandeira cristã, que eram os cristãos. Conhecida a batalha por ser através de cristãos e muçulmanos, que nós vamos ter efetivamente então essa realização. O objetivo que nós temos aqui dessas expedições que ocorreram eram basicamente de conquistar a chamada Terra Santa, modo em que os cristãos faziam referência ao que hoje seria então a Palestina, para que fossem através disso então criados diversos territórios cristãos, principalmente levantando a bandeira do cristianismo. Mas para isso nós traremos então 5 cruzadas importantes dentro da história, aos quais estaremos citando na sequência aqui do nosso vídeo. Vamos então à primeira cruzada? Primeira cruzada, nós estamos tratando aqui do ano de 1095 a 1099. É conhecida a Cruzada dos Barões. É a primeira cruzada oficial francesa que agrega cerca de 500 mil pessoas que se envolveram nesta batalha. Chega a Jerusalém, onde é fundado então um reino cristão. Então nós temos aí a primeira característica e um ponto importante que faz se referendar. É importante nós citarmos aqui que os franceses participaram intensamente das cruzadas, principalmente por levantar a bandeira cristã. Vamos então à nossa próxima cruzada. A segunda cruzada, nós estamos tratando basicamente de 1147 a 1149. Essa cruzada ela foi motivada pela tomada de Edessa pelos turcos. Então aí nós temos uma nova batalha, só que efetivamente essa é uma relação muito forte, né, quando tratamos basicamente desses povos islâmicos que tinham uma organização militar muito forte, bem como também diversas tecnologias que foram aplicadas principalmente nessas batalhas, chamadas de cruzadas. Os cruzados são derrotados em Dorileia, quando efetivamente empreenderam a ofensiva à Palestina. Então nós estamos tratando ainda desse território importantíssimo, porque vai efetivamente motivar então essas nações cristãs, bem como também o envolvimento dos povos islâmicos. Vamos então à nossa próxima cruzada? Tratamos aqui então da terceira cruzada, que realiza-se em 1189 a 1192, a chamada Cruzada dos Reis, que foi efetivamente liderada pelo rei inglês Ricardo Coração de Leão, famosíssimo dentro da história, né, que estabelece um acordo entre o sultão Saladino, no Egito, né, para que os cristãos possam realizar as peregrinações até Jerusalém. Aí são um dos primeiros acordos que a gente pode tratar basicamente de uma relação diplomática que vai existir, embora estamos em um momento de conflito, em um momento de guerra. Porém, esses acordos vão existir também diante dessas nações que estão em conflito nas chamadas cruzadas.
Vamos então à nossa próxima cruzada. Tratamos aqui então da Quarta Cruzada, em 1202 a 1204. Essa cruzada que foi financiada pelos venezianos, né, interessados na rota comercial do Império Bizantino. Percebam vocês que aqui na realidade nós temos um interesse particular, é um interesse principalmente através do processo do comércio. Portanto, a gente pensar que grande parte desses conflitos que ocorreram nessas diversas cruzadas, elas vão interferir também no aspecto comercial. A possibilidade do deslocamento de uma região a outra, levando principalmente materiais para serem comercializados, ela fica afetada, né, diante de toda essa relação de conquistas de território. E aí, na realidade, um dos principais processos que vai efetivamente motivar, né, essas relações é a retomada desses territórios e a possibilidade de novamente realizar o comércio utilizando essas rotas. Então aí a gente vai perceber que existe esse interesse que vai aparecer aqui principalmente na relação da Quarta Cruzada. Vamos então à nossa próxima cruzada? Aqui nós tratamos então da Quinta Cruzada, que foi promovida pelo Papa Inocêncio III e Honório II. Nós temos duas datas importantes aqui. A primeira delas em 1218, né, que vai efetivamente iniciar esse processo. Portanto, nós pensarmos também que os papas tiveram um ponto importantíssimo. Foi efetivamente os motivadores, né, que chamaram os seus povos cristãos para então tomar esse território tão importante para os cristãos, bem como também é um território de uma relevância muito grande dentro dos princípios religiosos para os islâmicos, que é efetivamente quando a gente vai referendar esse território hoje conhecido como Palestina. Os cruzados nessa Quinta Cruzada, né, conseguiram então conquistar a fortaleza de Damietta, no Egito, em 1219, né, perdida anos depois. É importante nós entendermos que quando tratamos basicamente das cruzadas, nós estamos falando de batalhas isoladas que ocorreram em determinados períodos. Então você tinha uma quantidade grande de exércitos mobilizados em cada uma dessas cruzadas e efetivamente você tinha resultados diversos, né? O que eu posso dizer como diversos? Resultados onde você tem cristãos vencedores em um momento, onde você tem islâmicos vencedores em outro momento. E aí nós tratamos de mais de 500 anos, né, que vão efetivamente ocorrer diante de toda essa relação, não somente das cruzadas, mas bem como também em grande parte do domínio, né, que nós temos dos islâmicos no território, que chamamos efetivamente nesse momento histórico de Península Ibérica, que mais tarde vai se tornar basicamente o território Espanha e Portugal. Então esse processo relacionado principalmente a islâmicos e cristãos já é um processo que vai efetivamente ocorrer em outros momentos também, né, a partir de um processo de conquistas e de retomadas de territórios, né? Então é importante nós entendermos que dentro dessa característica nós estamos tratando basicamente aqui de batalhas, né, que vão ocorrer mediante a motivação religiosa. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre o que foi as cruzadas no nosso Flash da História. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.